Monte Formoso. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom estar aqui com você hoje, que bom que você está aqui, principalmente com o irmão que está do seu lado. E se você ainda não teve a oportunidade de cumprimentar e dar uma boa noite para ele, pelo menos 5 abraços, essa é a hora de você se colocar de pé e falar com seu irmão. Diz para ele que você está muito feliz de estar aqui com ele hoje, que hoje vai ser mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. E que bom que nós estamos juntos para esse momento. Já se coloque de pé também para iniciarmos o louvor. Essa primeira canção, ela diz que o nosso Senhor, Ele é santo, santo, santo. Em todo o tempo Ele é santo. Ele era e Ele ainda há de vir. Ele continua sendo santo em todos os momentos. Não sei quais foram as circunstâncias que você passou nessa semana. Não sei o que aconteceu na sua vida, se você teve notícias boas, notícias ruins. Mas a certeza que eu tenho é que em todo o tempo o Senhor esteve contigo. Em todo o tempo o Senhor caminhou com você e em nenhum momento Ele te deixou desamparado. Então aproveita para cantar essa canção agora. Em vez de fazer isso, uma canção, faça essa canção como uma oração. Entrega toda a sua vida ao Senhor, dedica a sua vida ao Senhor. Porque estarmos aqui agora, nesse momento, é um milagre. Você estar aqui é motivo de agradecer ao Senhor. Então vamos louvar? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Vamos celebrar agora com júbilo ao Senhor, como diz a canção. É hora de você se animar, saia do seu lugar. Se tiver que pular, pule. Se tiver que cantar, cante. Se tiver que dançar, dance. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas. La la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya.
Graça e paz em Cristo Jesus, amém? Podeis assentar. Que alegria. Vejo aqui muitas pessoas que nos visitam e está para chegar mais, né? Eu não sei se já chegou, né? Adriele, cadê o povo, Adriele? Está aí, está vindo? Ah, né? Deve estar chegando, né? Então nós vamos aqui dar sequência. Vou fazer um anúncio aqui. Amém, né? Deus é bom. Não cai não, Denilson. Só se for pelo poder, hein? Irmãos, o anúncio aqui, estudo, isso aqui interessa às irmãs, né? Estudo da MCM nessa quarta-feira que vem, a partir das 15 horas. Quem vai estar, vai ser aqui na igreja, quem vai estar ministrando esse estudo é o pastor Alexandre, então não falte. Olha aí que privilégio, né? Ter o pastor falando aí, as irmãs aí, né? Que Deus possa assim abençoar a sua vida. Então não deixe de estar aqui. Você que é mulher, está aqui, sinta-se também convidada a estar aqui na quarta-feira, às 15 horas, aqui no templo, para um estudo da palavra com o pastor Alexandre. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu gostaria que, em reverência à palavra, você se colocasse de pé. Nós vamos ler o Salmo 32. É um salmo muito bonito. Salmo que você vai analisar, vai dizer, tem tudo a ver comigo. Né? Salmo 32. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Eu vou estar na versão da NVI, que eu creio que é que vai ser colocada ali, é isso mesmo. Pode trocar um pouquinho aqui, mas é a mesma coisa, né, que nós vamos estar lendo aqui na palavra. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 32, esse salmo que é a confissão de Davi. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A igreja. Amém? Eu não entendi não. Tem um na frente, outro atrás, outro pelo meio. Vamos procurar fazer uma leitura, vocês uníssona, uma só voz, tá bom? O verso 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ele ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cante de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém? Deus é bom. Podeis assentar. Cadê a nossa visitante de honra, né? Cadê o Denilson? Se escondeu? Ah, tá ali, ó. Faz a família. Cadê? Os irmãos lembram dessa família, não lembram?
Até pouco tempo atrás você vai ver que tinha algumas dessas meninas aqui na frente, no pingo de gente. Mas como é que está grande agora? Cresceram, essa aqui é a caçula, né? Está faltando alguém, não está? Está faltando a mais velha, né? Denilson só tem filha mulher, né? Você quer adotar o Marco, não, filho homem? Quero convidar o pastor para estar vindo aqui à frente. Nós vamos aqui orar consagrando a vida da Jade ao Senhor. Pastor. Amém. Graça e paz, igreja. Que alegria receber essa família tão linda aqui, nesse momento tão especial, tão sublime. E eu, antes de fazer o ato consagratório, eu gostaria de ler aqui, nós temos um certificado, a igreja formulou um certificado com muito carinho, com muito amor, e diz assim, ó, certificamos que Jade de Santana de Andrade, nascida em 12/1/2025, filha de Lislane de Santana Marciano e Lucas Diniz de Andrade, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22, no dia 23 de março de 2025. Essa passagem aqui, de Lucas 12:22, é o momento que José e Maria, eles vão ao templo e consagram o Senhor Jesus a Deus. Depois que ele consagra a Deus, nós sabemos de tudo que aconteceu com Jesus, não é verdade? Quando nós consagramos nosso filho a Deus, nós estamos dizendo para Deus, olha, é do Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Deus. Entendendo que a vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a nossa. Quero dizer para vocês que vocês passaram por momentos bem difíceis, no momento da educação, do crescimento, onde as escolhas dela precisarão estar de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, ela vai confrontar vocês. Mas nesse momento, nós iremos fazer essa oração. E também iremos pedir para que Deus possa conduzir os pais a estarem conduzindo a Jade, linda, acho que é por causa dos olhos, né? É por causa dos olhos, né? Que linda, gente. Não sei se dá para ver aqui, mas ela tem os olhos verdes. Linda. Que Deus ilumine os pais, conduza essa criança no melhor caminho. E é responsabilidade dos pais conduzir a criança no caminho que tem que andar. E não há outro melhor lugar para estar, senão na casa do Senhor. Eu quero falar para vocês que esta igreja está de portas abertas para acompanhar não somente a Jade, mas o papai e a mamãe da Jade, o vovô, a vovó, os tios, os primos, todos da família. Amém? Então quero orar. Deixa eu segurar, Marcão, vou precisar de uma ajuda aqui. Vamos ver se eu estou com prática. Vem cá, Jade. Meu Deus, que coisa linda, gente. Vamos orar. Peço que a igreja se levante nesse momento. Quero também que os familiares, os pais, todos os familiares da Jade podem vir aqui também. Bom? E aí vocês também podem estender as mãos aqui para a Jade também. Tá? Todos vocês. Vamos orar. Beto, irmão, cadê o Beto? A esposa, todos os familiares da Jade, pode vir aqui. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Pode vir. E a família é grande? Aqueles que puderem, venham. Meu Deus, gente, ela está dormindo que nem uma lady aqui. Já dormiu. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos.
Pai Celestial, que alegria, Deus, esse momento. Momento tão sublime, Senhor, momento de consagração. Pai, o nosso coração se alegra em ver essa criança, Senhor Deus, tão nova, sendo confiada ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esta criança. E chega a este mundo, Pai, para iluminar esse mundo. Senhor, que a Jade cresça nos teus caminhos. Que ela cresça, Senhor Deus, realizando, Pai, a tua obra, fazendo a tua vontade e expressando, Pai, amor, graça, compaixão e misericórdia diante de um mundo tão hostil, Pai. Pai, consagramos a Jade ao Senhor, entregamos a Jade ao Senhor e pedimos, Senhor Deus, as tuas ricas bênçãos e proteção sobre a vida dela. Que ela cresça, Senhor, orientada por meio da palavra de Deus em seus caminhos, que ela seja uma mulher, Senhor Deus, segundo o teu coração, que faça a diferença e impacte, Senhor Deus, essa nação, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja luz, Senhor, no seu âmbito familiar, na escolinha, na creche, onde ela estiver, Deus. Cuide dela, proteja, Senhor, de todo mal e de toda investida de Satanás, Pai, em nome de Jesus. Consagramos ela ao Senhor, ela pertence ao Senhor. A partir de agora, Senhor, nós declaramos que Jade pertence ao Senhor. Ela é do Senhor e que toda ação do mal sobre a vida dela caia por terra em nome de Jesus. Pai, proteja também cada familiar, Senhor, e que os pais, ó Pai, de modo sábio, possa direcioná-la nos caminhos do Senhor. Que esta igreja, Senhor, possa ser uma igreja a qual eles possam congregar, a qual eles possam aprender da palavra, dos valores bíblicos e aplicar para sua filha. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo no poder do Senhor sobre a vida da Jade, crendo que o Senhor fará grandes maravilhas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Vamos tirar a fotinha aqui, cadê? Eu quero tirar a foto, vocês mandam para mim essa foto aqui. Ela dormiu, gente. Ela dormiu. Vem pra cá, Beto. É um menino. Glória a Deus. Irmãos, que coisa boa, né? Essas meninas aqui, eu tenho certeza que todas elas foram apresentadas na casa do Senhor. Não foi, Delio? Todas elas, né? Cantavam no pingo de gente. Aí, você me perdoa aqui,
tem uma música que diz assim: por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez, largando tudo e indo embora para o mundo outra vez. Cara, essa música, eu quando estava afastado, eu me afastei há muitos anos atrás. Eu chorava, eu não aguentava esse confronto, né? Deus não havia feito nada comigo e eu agia de forma tão rebelde. E essa música falava: que mal que Deus lhe fez? Você largou tudo, foi embora, voltou para o mundo. Se tem alguma coisa que lhe aconteceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta para mim, diz a música, né? E o convite do Senhor nesta noite, ele se estende a você que está aqui conosco. Amém? Fico feliz, Denilson, pela família, está crescendo, bonita, né? Olha, se for contar, você pensou se cada uma das suas filhas começar a lhe dar netos? É muita gente, meu irmão. Mas Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Nós vamos estar agora nesse momento, ao som da música aqui, com a oportunidade de dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Mas feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te honramos nesta noite, ó Deus, por esse momento tão alegre e festivo, Senhor, porque mais uma criança, Senhor, é consagrada, é mostrada ao templo, Senhor, a tua presença, Senhor, e essa é a alegria, Senhor, porque um dia eu pude apresentar os meus filhos também na casa do Senhor, diante do Senhor. E, ó Deus, que coisa maravilhosa é, Senhor, poder apresentar e reconhecer que é o Senhor que cuida, é o Senhor que tem o melhor caminho, a melhor vida para os nossos filhos, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esta família que aqui está presente hoje. O Denilson, um grande amigo, um grande irmão, Senhor. Pai, obrigado pela vida dele, pela vida de sua família, Senhor. Obrigado também por aqueles que estão a nos visitar nesta noite, que são pessoas também tão importantes para o Senhor e para mim também, meu Pai. Mesmo não conhecendo, eu tenho certeza que são pessoas a quem o Senhor ama profundamente e pessoas a quem o Senhor quer estender a sua mão, dar a salvação em Cristo Jesus. Pai, agora nesse momento em que nós teremos aqui através da música, esse momento de consagração, de consagrar vidas, de consagrar aquilo que reconhecemos que é o Senhor que tem nos dado, que o Senhor possa nos dar a cada dia, em tempo oportuno, o pão, o alimento para nossas vidas, para o dia a dia. Pai, nós oramos agradecidos pela leitura da Tua Palavra, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Nesse louvor, os irmãos terão a oportunidade de dedicar os seus dízimos e suas ofertas. Se você pudesse, coloca de pé. Esse louvor, ele fala realmente sobre uma verdade. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já sentiu a experiência de ser invadido pelo Espírito Santo quer cada vez mais e mais ser preenchido por essa graça. Então vamos louvar? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente.
Graça e paz, igreja, pode sentar. Que maravilha, que noite jubilosa, noite alegre. Nada melhor como louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Você que nos visita nessa noite, quero que você acene assim sua mão aí. Fica com vergonha, não pode levantar. Aí o Leandro aqui, a Aline está lá embaixo, né, Leandro? Tá? Queridos, sintam-se à vontade nessa igreja. Eu sei que vocês já receberam um abraço. Eu não vou falar para dar mais abraço, porque vocês vão receber mais no final do culto aqui, tá bom? Aqui é a igreja do abraço também, tá bom, Leandro? Você vai receber os 5, você vai receber mais 5, tá? No final, a gente vai te procurar aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos, volte sempre. Você e a sua família, ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Quero destacar aqui a vinda do Leandro. O Leandro é um amigo no tempo do Iguaçuano, gente. Olha que benção. Eu tinha o quê? A gente tinha o quê, 12 anos, né? Por aí, 12 anos, 13 anos. E a gente firmou a nossa amizade enquanto estudávamos lá. E nos intervalos, a gente estava junto. Nas séries também a gente estava junto. E ele era muito bom de bola. Mineiro era bom de bola, hein? Bom de bola demais. E aí encontrei com ele na academia. Olha aí, Smart Fit, lá na Nova Iguaçu. Você lembra que eu falei do propósito, do desafio? E vocês sabem que o pastor que vos fala aqui não gosta de academia. Então eu botei como desafio para mim, nesse ano, frequentar a academia a fim de cuidar melhor da minha saúde. Então encontrei, e então fiz os convites para ele, para a família. Então todos estão aqui. Família linda, tem o Pedrinho, né? Tem a Leandra, tem a Aline, a esposa. Então, no final do culto, não deixe de cumprimentá-los também, tá bom? Seja bem-vindo, Leandro, volte sempre, tá? Você e família. Queridos, quero falar aqui rapidamente sobre alguns eventos que tivemos. Evento de encontro dos adolescentes, com os pais dos adolescentes, foi muito bom, um momento especial. Tivemos também um luau ontem, parece que foi hoje, né? De manhã, né? O pessoal chegou de madrugada, chegaram aqui uma e pouca, né? 2 horas da manhã. A Martinha foi a última, aquela que estava comandando o exército aí, né, Martinha? Foi a última, né? Comandante dorme por último, né? E foi maravilhoso, irmãos. Lá em Ipanema, no posto 8, evangelizando, louvando ao Senhor, sem infringir, de respeitar ninguém, apenas louvando. E os louvores chegavam às pessoas, as pessoas se aproximavam. E ali a gente falava do amor de Cristo, a gente pregava e a gente convidava para estar à mesa conosco. Lá foi montado um grande banquete, que, diga-se de passagem, Formoso sabe preparar banquete, hein? Meu Deus do céu, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E ali então nós encontramos com os irmãos, saímos aqui em comboio, e aí Martinha estava conduzindo toda a nossa equipe, fazendo os contatos com uma igreja local, que também nos deu um suporte, e foi maravilhoso. Eu vou falar para vocês, teve mais gente nesse segundo luau, né? Primeiro foi um grupo menor, agora foi um grupo maior, e eu tenho certeza que o terceiro vai ser muito maior, porque, vão precisar de ônibus, o negócio é bom, é muito bom. Então se você quer evangelizar, quer participar do louvor, participar desse momento especial, o próximo luau já vai preparando, né? Vai ter o próximo, né? Aí, já vai se reunir com a equipe, é assim, ó. É assim. Então, meus queridos, não deixe de estar presentes, que foi bênção, muitas vidas sendo convertidas a Deus, Deus trazendo gente até de Portugal, até da Europa, é assim que Deus faz. A gente não convidou não, o Espírito Santo que convidou para estar lá com a gente louvando, se derramando em lágrimas, e ali Deus fez maravilhas, amém? Essa é a nossa igreja, esse é ser reino, é estender o reino de Deus, é convidar para estar à mesa, na mesa de Cristo. Há lugar para todo mundo, há lugar para o rico, para o pobre, há lugar para todas as pessoas, todas as etnias, de todas as classes sociais. É só você aceitar. Jesus chama, e se a gente obedecer, grandes experiências nós viveremos. Amém? Queridos,
Vamos dar continuidade aqui ao tema desse mês, e o tema é consagração, entregando-se por inteiro a Deus. Vamos repetir esse tema? Consagração. Espera aí, pode melhorar, vocês ainda estão assimilando, né? Vamos lá, consagração, entregando-se por inteiro a Deus. E aí nós falamos no primeiro encontro, entregando as tuas obras e pensamentos. No segundo encontro, consagrando o seu coração. No terceiro, consagrando o seu tempo. Hoje de manhã falamos sobre consagrando os seus filhos. E hoje à noite nós vamos falar sobre consagrando a sua vontade. E aí coisa difícil né? Consagrar nossa vontade a Deus. Como assim, pastor? Nós vamos ver. E nós temos uma referência que vai fazer muita diferença na sua vida. E tenho certeza que a partir dessa perspectiva você vai pensar diferente. Abra sua Bíblia em Lucas 22, 42. E assim diz a palavra do Senhor: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que já falou no nosso coração. Obrigado por tudo que foi realizado. Obrigado por todos os louvores, Senhor Deus, que foram entoados a Ti, como forma de adoração ao Senhor. Fale conosco, Pai, quebranta o nosso coração. Tire de nós todos os pensamentos, Senhor Deus, que nos façam perder a atenção, Pai, diante daquilo que é mais precioso, que é a Tua palavra. Quebranta o nosso coração, abra a nossa mente, e que possamos sair daqui da maneira, de modo diferente a qual nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a vontade humana, ela sempre tende a buscar aquilo que lhe traz mais conforto, não é verdade? É muito difícil você escolher no seu dia a dia algo que vai fazer você gastar mais energia ou que vai lhe dar mais trabalho. Então é comum nós escolhermos sempre aquilo que é mais fácil para nós, aquilo que nos causa menos desgaste. Isso é normal do ser humano. Aquilo que nos traz conforto, aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos traz uma satisfação imediata. No entanto, a vida cristã requer a rendição da nossa vontade à vontade de Deus. E isso não é algo tão fácil, você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus confronta muitas vezes a gente. Nem sempre estamos alinhados com a vontade de Deus. E talvez esse seja um dos maiores enfrentamentos que o cristão tem durante a sua vida. Ele quer para um lado, aí Deus manda ele para o outro, mas ele acha que esse lado está certo. E aí ele começa a entrar em conflito. Não, aqui vai dar mais trabalho, aqui eu vou sofrer, aqui eu vou gastar mais energia. Aí Deus fala para ele: não, vem para cá. Ele: não, vou para cá. E aquela briga. E aí, em todo o tempo, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, quando você tem esse embate com Deus, você sai perdendo, não é verdade? E eu nunca vi alguém que esteja fora da presença de Deus, da vontade de Deus, se dar bem. E aí quando eu falo se dar bem, não é se dar bem aos seus próprios olhos, é se dar bem segundo a vontade de Deus, é a prosperidade espiritual, é a paz de espírito, é estar bem com a família, é estar bem consigo mesmo, é estar bem com Deus. E a vida cristã requer também todo o tempo obediência. O segredo do sucesso do cristão na sua jornada de fé é a obediência. E devemos obedecer mesmo de verdade, não dizer que somos obedientes, mas obedecer na prática. E obedecer também na prática é um grande desafio.
Porque ele vai mexer com os teus costumes, ele vai mexer com os teus sonhos, ele vai mexer com os teus objetivos pessoais de vida, com as suas vontades. Mas esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós sejamos obedientes. E esse é o nosso maior desafio, um dos maiores dilemas que enfrentamos. Fazer a vontade do Pai. Queridos, entenda, a maior prova de consagração não está apenas no serviço ou na entrega de bens materiais, mas em submeter-se totalmente à nossa vontade, à vontade do Todo-Poderoso, do Deus Pai, do nosso Criador e do nosso Salvador. E aí no jardim do Getsemane, neste versículo, nesse capítulo, Jesus, ele enfrentou um momento de maior angústia e decisão da sua vida terrena. Ele poderia ter evitado a cruz, mas decidiu entregar-se por completo ao Pai, ao fim de cumprir a sua missão. E se hoje nós temos acesso ao Pai, se somos salvos, é por meio dessa obediência. A obediência e do sacrifício expresso naquela cruz, na cruz do Calvário. E esse exemplo de Cristo nos ensina a como consagrar a nossa vida, a nossa vontade, mesmo que valha a nossa própria vida. Mesmo que valha a destruição dos seus planos e da sua vontade. E qual o contexto desse texto? Esse texto ele faz parte de uma narrativa, ao qual podemos chamar de Paixão de Cristo. Quem já viu aí o filme Paixão de Cristo? Aí levanta a mão. Quem não viu, veja. Se aquilo ali te causou uma tristeza profunda, um arrependimento, ou o Espírito Santo te tocou a ponto de você chorar bastante, entenda que foi muito pior do que aquilo. Aquilo foi uma representação. O contexto imediato, ele nos leva ao Getsemane. Então pensa, um jardim localizado ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi para orar antes da sua prisão. Ele sabia o que estava por vir. Ele vai ao Getsemane, ele vai orar antes de ser preso, antes de ser condenado e crucificado. Ele sabia que estava por vir. Viria a traição, viria abandono, viria pessoas virando as costas para Jesus, sofrimento, morte, angústia, dor. No entanto, o seu coração, o coração de Cristo, ele não estava canalizado em todas essas misturas de sentimentos. O seu coração estava fixo na vontade soberana de Deus. Para ele, o que importava de fato era fazer a vontade do Pai, custasse a sua própria vida. Para ele não se importar, ele não se importava em passar por dores, açoites, traições, abandono, não importava. O que importava para Cristo ali era tão somente fazer a vontade dele, independente das circunstâncias, ensinando uma grande lição para nós. Igreja de Cristo, obedeça seja qual for o sofrimento. Igreja de Cristo, obedeça seja qual for as consequências. Se eu estou mandando, vá. Se eu estou mandando, me obedeça.
Entenda, Deus, na sua soberana vontade, nos conduz aos seus propósitos, e quando nós somos obedientes, isso se cumpre com êxito, com alegria. Não importa se isso não vai trazer benefício para você, não importa se você vai sofrer ou não, o que importa é obedecer o Pai, somente isso. E aí, no contexto histórico-cultural, o cálice mencionado por Jesus simboliza a ira e o julgamento divino sobre o pecado. E essa ira, esse sofrimento era para cair sobre as nossas costas, sobre nós, sobre a humanidade, mas Cristo, por obediência, se colocou a nosso favor e em nosso lugar sofreu, em nosso lugar morreu, morte de cruz. Mas depois ele ressuscitou. E ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Você crê nisso? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E ali Jesus, em sua natureza humana, sente a angústia diante da dor e diante daquilo que ele enfrentaria à frente, que era a morte de cruz. Diante de uma dor física, diante de uma dor emocional, diante de uma dor espiritual que ele enfrentaria. E ele não estava apenas temendo a cruz, mas também o peso da separação do Pai ao carregar o pecado do mundo. E com tudo isso, sabendo disso, ele não para. Ele continua. E aí no próximo, caminhando na leitura desse versículo, ele fala: todavia não seja feita a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aqui Jesus, ele demonstra uma total submissão a Deus. Ele fala: olha, não importa o que eu venho passar, o que eu vou passar, não importa. O que vai prevalecer é a sua vontade sobre mim. E a sua vontade, Pai, vai salvar a humanidade. A sua vontade, Pai, vai trazer paz ao coração dos aflitos. A sua vontade, Pai, vai libertar os cativos. A sua vontade, Pai, vai trazer salvação ao povo que merecia a ira, a condenação eterna e ao inferno. A sua vontade, Pai, vai fazer com que esses homens se acheguem ao Senhor por meio da minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar, amém? Amém? Sabe por que você tem o evangelho hoje? Porque Cristo obedeceu, porque Paulo obedeceu, porque tantos outros discípulos obedeceram e não fizeram a sua própria vontade, mas fizeram a vontade do Pai, deixaram suas famílias, deixaram seus trabalhos, deixaram suas profissões para poder seguir a um Jesus que muitos viravam as costas, a um Jesus onde não tinha nem lugar para ele reclinar a cabeça, um Jesus onde o seu próprio povo abandonara, onde o seu próprio povo condenara, para poder salvar traidores, pecadores, miseráveis, assassinos, covardes, ladrões e todos aqueles que nele crê. Ele veio para isso. E aí ele foi obediente, e essa obediência nos fez estar aqui como família de Cristo. Mesmo sabendo a dor que enfrentaria, ele escolhe obedecer. Ele entende que o plano do Pai é perfeito e necessário para a salvação da humanidade. Ele não hesita. Irmãos, entenda, Jesus, ele não estava fugindo do sofrimento. Jesus não estava disfarçando o sofrimento. Jesus não estava fazendo uma cena. Não, Jesus estava sofrendo para fazer a vontade do Pai. Ele consagrou, ele foi consagrado lá no templo para fazer a vontade do Pai. E ele cumpriu com êxito a sua missão.
ele não hesitou. Ele se entregou voluntariamente, aliando a sua vontade à vontade do Pai. E esse momento no Getsêmani foi uma batalha espiritual, antes da cruz. E Jesus venceu essa batalha ao render-se completamente à missão que lhe foi dada. Ele obedeceu, ele cumpriu a missão, ele sofreu, mas fez a vontade de Deus. E esse versículo, ele nos ensina que a verdadeira fé, ela envolve confiar plenamente em Deus, mesmo quando o seu plano nos leva por caminhos difíceis. A gente tem uma inclinação a colocar todas as culpas no diabo. Acontece uma batalha, é o diabo, tudo é o diabo. Mas tem lutas que são permitidas por Deus, para que você entenda que a luta faz parte da vida do ser humano, da vida do cristão, e que diante das lutas você clama a Deus, você busca mais a Deus. É só vocês começarem a avaliar qual foi o momento que vocês mais buscaram a Deus. Foi quando tudo estava bem? Qual é o momento que vocês mais buscam a Deus? Está tudo bem, família está bem, finanças está bem, está tudo tranquilo. Esse momento foi o que mais vocês buscaram a Deus? Eu acredito que o momento que vocês mais buscaram a Deus foi quando as finanças apertam, quando a situação na família aperta, quando vem doença, quando vem lutas, quando vem batalhas, não é verdade? E a gente acha que tudo é o inimigo. Nem sempre. Nem tudo é o inimigo, também nem tudo é Deus. E para a gente discernir isso, é preciso ter um relacionamento com Deus, uma sensibilidade para poder discernir isso. E Jesus ali, ele nos dá o exemplo supremo da consagração da vontade. Ele escolheu a vontade do Pai, a sua. Ele fala: Senhor, afaste de mim esse cálice, se possível, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O desejo do Pai estava acima do desejo humano. O desejo do Pai estava acima do desejo dele, do próprio desejo humano. E era algo terrível, mas necessário para a redenção da humanidade. E essa batalha, meus irmãos, do Getsêmani foi intensa. Quando você lê todo esse capítulo, todo o livro de Lucas, você vai ver essa parte, como foi uma batalha espiritual intensa, meus irmãos. O evangelista Lucas, que era médico, ele registra que Jesus suou gotas de sangue. Gotas de sangue. Um fenômeno conhecido como hematidrose. Quando os poros da pele não saem aquele líquido a qual nós estamos acostumados, ao qual eu estou aqui, ó, todo molhado de suor. Saiu sangue de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento. Isso ocorre em situações de angústia extrema. Esse era o Jesus que estava ali sendo posto sob prova e sofrimento por amor a mim e a você, por obediência ao Pai. E a gente entra em conflito entre a vontade humana e a vontade divina, não é verdade? Isso é uma luta muito grande. E aí a oração de Jesus, ela revela um dilema profundo. A sua natureza humana, ou seja, o Jesus homem desejava evitar o sofrimento. Mas entre evitar o sofrimento e fazer a vontade do Pai, entre evitar o seu próprio sofrimento e estar submisso ao Pai, ele escolhe ser submisso ao Pai. E essa submissão era completamente inquestionável.
Ele expressa o seu pedido ao Pai, dizendo: se queres, passa de mim esse cálice. Era a vontade dele. Deus, eu estou na cruz, tem uma coroa de espinhos na minha cabeça. Se for da tua vontade, me tira todo esse sofrimento, afaste de mim esse cálice. Mas aí imediatamente ele se submete a Deus e ele fala: todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você está preparado para isso, irmãos? Para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Você está preparado para que Deus cumpra a vontade dele na sua vida, custe o que custar? Ou você tem medo para onde a vontade de Deus pode levar você? Às vezes você tem medo para onde Deus quer levar você, para onde Deus vai te conduzir. Eu entendo. Muitos também tiveram medo, muitos profetas tiveram medo, mas todos eles que tiveram medo também tinham algo em comum. Eles não deixaram o medo ser um fator preponderante para a sua decisão, sobretudo o temor a Deus e a confiança em Deus. O que falta em nós muitas vezes não é só o medo, é confiança. É confiança nesse Deus que tanto proferimos. É confiança nesse Deus que tanto cantamos e louvamos, que cuida de nós. Não é fácil fazer a vontade de Deus quando Ele vai contra aquilo que planejamos, contra a nossa vontade. E se esse for o seu problema, medo, entenda que o perfeito amor lança fora todo medo, amém? Esse perfeito amor é Cristo. Ele lança fora todo medo. Então, se você tem medo de fazer a vontade do Pai, entenda, meus queridos, existe um Cristo que lança fora tudo isso. Você tem que deixar de ter medo e entender que quem te conduz é Deus. E Ele sempre tem o melhor para você. E esse episódio nos ensina que a vontade de Deus, ela nem sempre coincide com a nossa. Eu fico pensando às vezes, olhando para trás, em algumas decisões que eu tomei. Queridos, se eu fosse pela minha vontade, eu nem imagino como seria a minha vida. A vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer na nossa vida, na sua vida. De repente falta isso em você. Confiar, não dizer que confia, mas confiar plenamente na vontade de Deus. Muitas vezes o caminho que Deus nos chama a seguir inclui dor, inclui desafios, inclui renúncia. É difícil mesmo. A verdadeira oração, meus queridos, não busca apenas mudar circunstâncias, mas alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, com a vontade divina. E a consagração plena, ela requer uma confiança absoluta nos planos de Deus. Se você diz que confia em Deus, mas não consagra a sua vida, não consagra os seus planos e não tem fé em Deus, a fim de deixar-se ser conduzido totalmente por Ele, que fé você diz ter, que Deus é esse que você segue e que obediência é essa que você diz ter? Deus te chama para obediência. Deus te chama para estar mais perto dele, da presença dele. Deus te chama para que Ele possa corrigir em vocês os seus erros, para que Ele possa endireitar os seus caminhos, te conduzir à verdade, te tornar um homem e uma mulher melhor, mais obediente, mais temente a Deus. Jesus sabia que Ele tinha um propósito eterno e perfeito. Sabe qual foi o resultado da submissão? Da obediência? A decisão de Jesus de submeter à vontade do Pai resultou na nossa salvação.
E a sua entrega na cruz nos reconciliou com Deus. E isso nos mostra que quando rendemos nossa vontade a Deus, Ele usa a nossa vida para propósitos maiores do que podemos imaginar. E aqui eu quero citar alguns exemplos bíblicos. Vamos lá, olha Abraão. Gênesis 22. Olha Abraão. Ele estava disposto a oferecer Isaque, confiando no Senhor. Seu filho, amado filho. Era o melhor dele. Era o que ele tinha de mais precioso. E eu te pergunto, o que mais precioso você tem para sacrificar e consagrar a Deus nessa noite? O que você precisa matar, sacrificar para o Senhor? Sacrifique o seu melhor sem medo. Entenda que Deus está no controle. Sacrifique o seu melhor sem medo. Sacrifique o seu Isaque. José, lá em Gênesis 50, 20, apesar das injustiças que ele sofreu, feitas pelos seus irmãos, sangue do sangue, morou junto, dormiu junto, viveram momentos juntos. Mas ele reconheceu no final que Deus transformou o mal em bem. Sabe quando ele vira o segundo homem mais importante do Egito? E ele chama a família. Chama os irmãos, todo mundo lá na mesa. Todos aqueles que fizeram mal para ele. Imagina essa cena. Seus irmãos te prejudicando, te jogando no calabouço, na prisão, você virando escravo. Você sendo fiel em todo o tempo. Deus te levando a segunda pessoa mais importante de um país. E você convida todos aqueles que te fizeram mal. Mas você não convida todos aqueles que te fizeram mal para você jogar na cara deles, para você humilhar eles. Não! Você convida todos aqueles para mostrar o quanto Deus foi fiel na sua vida e o quanto Deus pode ser fiel na vida deles também. Não é espírito de vingança, mas espírito de amor, de compaixão. E imagina a cena, quando eles viram José, vai matar a gente, vai prender a gente, vai cortar a cabeça da gente. E aí ele fala, não, tudo que vocês fizeram estava nos planos de Deus. Estava tudo no controle de Deus. Deus transformou o mal em bem. E por conta de vocês que eu estou aqui, eu agradeço vocês. Vontade do Pai. A palavra diz que depois ele deu um grito que deu para ouvir em todo o palácio. Imagina aquele grito de libertação, porque ele perdoou. Porque ele trouxe à mesa aqueles que mais lhe fizeram mal, aqueles que queriam tirar a sua própria vida. Sabe aquela pessoa que promoveu injustiça contra você? Deus te ensina a perdoar. Sabe aqueles familiares que a gente tem, aqueles amigos ou supostos amigos que promovem injustiça contra você? Deus te convida nessa noite a você perdoar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus faz assim. Ah, pastor, mas a minha vida, a minha vontade, pastor, a minha vontade não é perdoar, porque as pessoas fizeram muito mal para mim, pastor. Eu não vou perdoar. Eu não sou José, eu não sou profeta, eu não sou esses caras da Bíblia. Eu não vou perdoar, por isso que você está aqui essa noite, irmão. Não é a sua vontade, é a vontade do Pai.
Ah, mas eu não quero perdoar, não quero ser amigo, eu não quero. Ninguém está falando para você ser amigo. Aqui Deus está falando para você perdoar. Ah, mas não é a minha vontade, o problema é seu, é a vontade de Deus, você tem que obedecer. Se você é filho, como filho você tem que obedecer. Amém? Não sofra por conta de falta de perdão, irmãos. Perdoe, meu irmão, minha irmã. Consagre a sua vontade ao Senhor. Por fim, aonde está a sua vontade em relação à vontade de Deus? O que tem prevalecido mais na sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus? Muitas vezes nós somos tentados a seguir os nossos próprios desejos, ignorando totalmente a vontade do Senhor. E é a vontade do Senhor que você esteja aqui na casa do Senhor. Não é a vontade do Senhor que você fique em casa, vendo sei lá o que, qual programação, não é. A vontade de Deus é que você esteja mais próximo dEle, mais próximo da palavra. Querido, se está difícil a vida com Jesus, imagina sem Jesus, imagina sem Deus, imagina sem se alimentar. A batalha não é física, a batalha é espiritual, e só se vence batalha espiritual com palavra de Deus. E onde tem palavra de Deus? Na igreja. Onde tem comunhão? Na igreja. Onde tem crescimento espiritual? Na igreja. Onde pode você ser transformado pela palavra de Deus? Aqui. Onde você pode ter seus conceitos mudados mediante a palavra de Deus? Na igreja. Deus não quer você fora da vontade dEle. Entenda isso. Para de dar preferência, prioridade para as coisas que não são de Deus. Querido, enquanto você dorme e descansa, Deus trabalha por você. Deus te protege. Deus cuida de você. Como que você tem orado? Senhor Jesus, olha, eu quero isso, quero aquilo outro e ponto final. E tem que ser desse jeito. Aí você pega a sua lâmpada e fala assim, ó, Jesus, eu quero isso, aquilo outro. Aí você esfrega, sai o gênio da lâmpada e ele realiza a sua vontade. É assim que alguns coaches teólogos têm ensinado, né? Deus como um gênio da lâmpada, mas não é assim. A tua oração, você pode pedir o que você quiser, mas a tua oração não pode ser diferente da de Jesus. O modelo de oração está aqui. Me afaste dessa dor, me afaste dessas lutas, me afaste desse sofrimento, mas que todavia seja feita a tua vontade. Você tem orado assim? Talvez muitas coisas não acontecem porque a tua oração tem sido egoísta, tem sido para você, é mais você e menos Deus. Seja feito a vontade de Deus em todo tempo. A vontade de Deus em todo tempo. E queridos, há algo que Deus está pedindo para você render a Ele. Eu não sei o que é. Talvez seja um sonho, um plano, ou até mesmo uma luta interna. Tem coisas que você vive que muitas vezes nem teu cônjuge sabe. Somente Deus. Clame a Ele, peça a Ele, para que a vontade dEle se sobreponha à sua vontade. Porque a consagração da sua vontade envolve abrir mão daquilo que achamos melhor para nós mesmos. E confiar que os caminhos de Deus são mais altos, são maiores. Isaías diz, 55,
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Amados, o maior exemplo de consagração que temos é Jesus no Getsemane. E eu quero orar por você nesse momento, convidar o ministério de louvor. Ele nos ensina que a verdadeira submissão à vontade de Deus, ela pode envolver dor, renúncia, mas sempre resulta em glória e em propósito. Quando Deus permite as lutas na sua vida, já falei isso de púlpito, não é para te humilhar, mas é para te fortalecer, é para te fazer crescer. Nesta noite, Deus te convida a você consagrar a sua vontade à vontade dele. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Só você sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, e posso compartilhar isso com vocês aqui sem dúvida alguma, que a vontade de Deus é que você esteja na presença do Pai. A vontade de Deus é que a sua vontade esteja alinhado com a vontade do Pai. A vontade do Pai não é fazer com que você perca as esperanças. Você perca as esperanças dos seus sonhos. Que você perca as esperanças da sua vida. Que você perca as esperanças de viver, de poder usufruir do melhor que Deus tem para você. A vontade de Deus é que você, que a sua família esteja no centro da vontade de Deus. Deus te chama à mesa. Deus te chama a cear. Deus te chama a partilhar sonhos com Ele. Deus lhe chama a viver a vontade de Deus. Eu quero nesse momento vocês se levante, louve, e após essa canção nós estaremos fazendo como todo domingo. Todo domingo nós oramos, consagrando a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos fazer essa mesma oração, consagrando ao Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Mas é consagrar de todo o seu coração, entendendo que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ministério de louvor. Pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Graça, doce o som que sai.
coração, feche seus olhos. Queridos, a maravilhosa graça de Jesus está aqui nesse lugar, amém? A maravilhosa graça de Jesus está aqui, amém? Essa maravilhosa graça que transforma, essa maravilhosa graça que nos redime, que nos liberta, que nos justifica, que nos regenera, que nos transforma, que muda completamente a nossa vida, ela está aqui, aleluia. Esse Jesus maravilhoso, que sofreu por mim, que sofreu por você no Getsemane, aquele que obedeceu ao Pai, aquele que entregou a sua vida, está aqui nesta noite. Aquele cuja oração humilde, que estava no seu momento de aflição, no ápice da dor, ele diz: Senhor Deus, Pai, afaste de mim esse cálice, esta ira, Senhor. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento eu quero convidar você, a você que entendeu que a sua vida, as suas vontades precisam ser consagradas a Deus. Você que entende que deve consagrar a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, os seus filhos, a sua vida e acima de tudo a sua vontade. Deposite aqui no altar, Deus está te chamando. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que diz para Deus assim: Deus, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro as minhas finanças, eu consagro os meus sonhos, eu consagro as minhas vontades, que não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Você quer consagrar o teu futuro, você não sabe o que lhe espera, mas você tem a confiança de que Deus vai cuidar da sua vida, de que Deus vai cuidar da sua história. E queridos e queridas, certamente Deus tem o melhor para você. Para de ficar lutando contra as suas próprias vontades. Você já errou demais, você já sofreu demais, você já chorou demais. Traga diante de Deus aqui no altar todas as suas lutas e coloque diante daquele que pode fazer tudo por você, porque não há nada impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Confia nele, confia no Todo-Poderoso. Você que também pede a Deus cura, você que precisa de cura nesta noite, precisa de uma intervenção espiritual na tua saúde, vem aqui, entrega ao Senhor. Temos tantos irmãos e irmãs enfermas na nossa igreja. Queremos entregar aqui a vida da irmã Odete, de tantas outras irmãs que estão internadas, Senhor Deus, que carecem da tua glória, das tuas mãos poderosas. Você que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus na vida da sua família, na vida dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus filhos, algo que somente Deus pode fazer, vem cá, consagra ao Senhor, entrega a Ele em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite e deseja caminhar com Cristo, você que deseja aqui voltar aos anseios do Pai, você que entende que não há outro caminho melhor senão a Deus. Mas eu não quero voltar agora, é agora que Deus te chama.
Hoje a palavra não foi sobre fazer a tua vontade. A tua carne pede não, a tua carne fala não, mas a vontade de Deus, ela é soberana e ela diz sim. Aceite a vontade de Deus e venha, entregue-se totalmente a Deus. Deixa que o resto Ele faz. Dê um passo de fé. Você que ainda não decidiu caminhar com Cristo, você que abriu seu coração para Cristo nessa noite, vem aqui. Deus está te chamando nessa noite. E Deus quer que você consagre o seu coração. Deus quer que você consagre a sua vida. Deus quer que você consagre o seu futuro, os seus sonhos e os seus planos a Deus. Você que ainda não conhece o Evangelho, Deus está te convidando. Aqui tem lugar para todo mundo. Na mesa de Cristo tem lugar para todo mundo. E Ele te chama: vem, vem à minha mesa, vem cear comigo. Vem que aqui eu tenho uma nova história para você. E a partir dessa mesa, desse relacionamento, do amor, você conhecerá a minha graça. Você experimentará a minha misericórdia. E você experimentará do meu amor. Você que está afastado, é tempo de você se reconciliar com Deus. Vem aqui nessa noite. Hoje é a noite em que Deus quer ter um novo encontro com você. Não fuja de Deus. Deus te trouxe nessa noite para falar para você que o teu lugar é na casa do Senhor. O teu lugar é nesta casa, é neste lugar onde a sua vida será transformada e onde por meio da sua vida de transformação, outras vidas também serão transformadas e edificadas para a glória do Senhor. É aqui. Pai, aqui estão teus filhos. Aqui estão os teus filhos e filhas, Deus. Alguns entregaram o seu coração para Jesus aqui, nessa noite. Outros se reconciliaram. E outros estão consagrando, Pai, a sua vontade, a vontade do Senhor. Tire, Senhor, todo medo. Lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Senhor, que a tua vontade não venha causar em cada coração aqui medo, receio, angústia, mas que a tua vontade aqui no coração de cada um aqui possa, Senhor, trazer alívio, paz, Senhor Deus, alegria, júbilo, Senhor. Senhor, se há alguém aqui nesta noite que está relutando, Senhor, em fazer a tua vontade, em relação a decisões importantes na família, falta de perdão, Senhor, amoleça esse coração. Que haja perdão nessa noite em nome de Jesus. Que haja libertação, Senhor, desse sentimento maldito produzido pelo mal para apodrecer o ser humano por dentro. Senhor, que haja libertação e nesse momento, Pai, que haja a liberação de perdão aqui em nome de Jesus. Que haja reconciliação, Deus. Que haja reconciliação entre os casais. Haja com intervenção. Que haja mais amor entre os casais, entre os filhos, entre as famílias. Oh, Pai, intervenha. Não deixe que o inimigo destrua as famílias que o Senhor projetou e criou. Que toda intervenção maligna, Senhor, sobre a vida de cada um aqui desta igreja, Senhor Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Proteja cada lar, Senhor, esteja em cada lar, Senhor, livra de todo mal, de todas as tentações, de todos os males, Senhor Deus, que o inimigo tem causado nas famílias por meio da falta de relacionamento, falta, Senhor Deus, de diálogo. Quebra isso em nome de Jesus. Pai, que haja cura, que haja libertação nessa noite, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento nessa noite, Senhor. Aqueles que estão confessando pecados nesse exato momento, aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados nesse exato momento,
O Espírito Santo irá lhe perdoar. O Espírito Santo irá tirar de você todo o peso. Confesse seus pecados e arrependa-se dos seus pecados. Entrego aqui, Senhor Deus, a vida de cada um. Consagramos, Senhor Deus, a família de cada um, os filhos de cada um, os sonhos de cada um, os planos de cada um, Senhor Deus, porque os seus pensamentos não são, os nossos pensamentos não são seus, e os seus são melhores do que os nossos. Então toma cada um em tuas mãos, Pai. Que seja feito não a nossa vontade, que seja feito a tua vontade. Que o amor de Deus Pai, o maravilhoso amor, o poderoso amor, o grandioso amor, a graça, a sublime graça, a maravilhosa graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que nos salva, a graça que nos redime, a graça que nos liberta, a graça que nos leva ao Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja e cada um dos nossos irmãos espalhados em cada canto desse mundo, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, e dê um abraço no seu irmão e fala: sublime graça, louve com ele, cante em nome de Jesus. Amém, amém e amém.